Altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco o Coordenador Nacional da Sociedade Planetária, Miguel Gonçalves, hoje a partir dos estúdios em Castelo Branco. Bom dia, Miguel. Começamos hoje com dois dos maiores observatórios espaciais da atualidade e que se juntam para tentar resolver um dos mais importantes mistérios da cosmologia. É verdade, e os dois grandes telescópios que tu referes são o Hubble e o telescópio espacial Gaia, que entretanto também juntamos nesta conversa um outro grande telescópio espacial, o Planck. E de facto estes três apresentaram resultados muito interessantes sobre a velocidade de expansão do universo, nomeadamente estudar o valor da chamada constante de Hubble, que nos indica precisamente essa velocidade da expansão do universo. É uma das questões mais proeminentes, mais interessantes da cosmologia, porque estudar a velocidade com que o universo se expande é, no fundo, também tentar perceber de que é feito o universo, como é que surgiu o universo, como é que vai evoluir ao longo do tempo o universo, a densidade também do próprio universo. Portanto, conhecer este número, a constante Hubble, é, no fundo, o santo grau da cosmologia, porque permite chegar à resposta a outras questões fundamentais sobre o universo. Ora, e para estudar esta expansão do universo, o Hubble e o Gaia têm um método, o telescópio espacial Planck tem outro método. E a grande notícia é que, Cristiana, eles não estão de acordo em relação a este número da velocidade de expansão da constante de Hubble, criando aqui uma certa tensão, autenticamente, entre estes valores encontrados. E então, vamos começar rapidamente por explicar que o Planck olha para a radiação cósmica de fundo no comprimento de onda do micro-ondas, essa primeira luz do universo, e estuda as irregularidades precisamente dessa radiação cósmica de fundo para depois, utilizando toda a física que nós conhecemos, estudar e inferir como é que o universo depois se desenrola, cresce, como é que depois expande. E, portanto, o Planck, quando olha para essa radiação cósmica de fundo, apresenta-nos um valor para essa constante Hubble de cerca de 67 km por segundo por megaparsec. Ora bem, isto é um dos métodos, é um método direto, olhar diretamente para a radiação cósmica de fundo. O que é que faz o Hubble e o Gaia? Bom, o Hubble e o Gaia, há aqui duas propriedades que são fundamentais, que é o brilho e que é a distância. É que estes telescópios olhem para as chamadas estrelas variáveis feidas, que são estrelas que aumentam e diminuem de brilho de uma maneira que os astrónomos conhecem bem, ou seja, intrinsecamente, interiormente, estas estrelas aumentam e diminuem de brilho e os astrónomos sabem como é que é este ritmo de aumento e diminuição de brilho. E, portanto, quando comparam este aumento e diminuição de brilho intrínseco das estrelas com o brilho aparente, ou seja, à distância da Terra destas estrelas, então conseguem ter uma ideia da distância que separa a estrela a Terra destas estrelas cefeidas, as chamadas cefeidas variáveis, e que foram analisadas cerca de 50 estrelas deste tipo. Portanto, brilho e distância. Para isso precisamos de um dos melhores telescópios do mundo para verificar o brilho, aí temos o Hubble, e precisamos então também de um dos melhores telescópios, neste momento até o grande telescópio, para medir distâncias a essas estrelas, e é aqui que entra o Gaia. E então, quando se combina o brilho do Hubble com as distâncias do Gaia, eis que nos apresentam um valor de cerca de 73,5 km por segundo por megaparsec. Portanto, Planck 67, Hubble mais Gaia 73,5 km por segundo por megaparsec. Isto pode não parecer muito em termos da diferença dos números, mas o que é certo é que é, para os cosmólogos, uma diferença absolutamente arrasadora, porque indica-nos que há aqui claramente algo que nos está a escapar. Das duas, uma, ou nós temos os modelos que ainda precisam claramente de um aperfeiçoamento muito, muito urgente, ou então estamos perante partículas novas que nós também ainda não conhecemos, ou também há aqui interações ou comportamentos da matéria negra, da matéria escura, que nós também ainda não conseguimos perceber. Portanto, mesmo uma pequena variação entre estes dois métodos, entre estes dois números, cria de facto uma tensão difícil, cada vez mais difícil de
conciliar com aquilo que se chama o modelo padrão do universo, ou seja, tudo aquilo que nós conhecemos, que nós temos neste momento, com a física que nós conhecemos e que nos explica a evolução, a constituição e o eventual fim do próprio universo. Portanto, há aqui uma tensão dos resultados e é preciso que se diga que estes novos resultados, sobretudo os do Hubble e do Gaia, são de tal maneira precisos que reduzem em cerca apenas de 2% a margem de erro na sua medição. Portanto, temos também cada vez mais tecnologia que nos dá valores cada vez mais próximos para aquilo que nós queremos tentar saber, mas que podem também entrar em tensão com outros valores obtidos por outras técnicas. Miguel, e avançamos agora com a descoberta de novas luas, 12 novas luas no reino de Júpiter. É verdade. 12 novas luas foi uma das grandes notícias desta semana. Em boa verdade são 10, porque 2 delas já tinham sido basicamente anunciadas no ano passado. Porque é que foi preciso praticamente um ano para solidificar estas descobertas? São luas muitíssimo pequeninas, 2 km no máximo, e que têm uma história engraçada. Houve um conjunto de astrónomos que estava a tentar descobrir nos confins do nosso sistema solar o famoso planeta 9, aquele planeta que toda a gente desconfia que eventualmente possa existir nos confins do sistema solar, mas que ainda não temos nenhuma prova direta. Mas o que é certo é que quando os astrónomos estavam a apontar os seus telescópios para aquela zona dos confins do sistema solar, estavam também a apanhar um bocadinho de Júpiter e o seu sistema de luas. E foi então que descobriram, de facto, mais estas 12 luas, e que ainda aguardam confirmação de nomes. Destas 12 luas é interessante referir que 9 delas são mais exteriores e que rodam no sentido contrário à rotação do próprio Júpiter. Portanto, têm uma órbita retrógrada. 2 delas são mais interiores e rodam na mesma direção de Júpiter. E depois há uma muito, muito curiosa, que está ali intermédia. Ela roda exatamente também na mesma direção, ou melhor, no sentido da rotação de Júpiter, mas tem uma órbita que cruza também com as outras 9, que são mais exteriores e que têm uma rotação precisamente ao contrário. Ora, provisoriamente, os astrónomos deram-lhe o nome de Vale-Tudo. Vale-Tudo era a bisneta da mitologia do deus romano Júpiter, é a deusa da saúde e da higiene. E o que é interessante nesta lua é que, de acordo com alguns estudos sobre a sua dinâmica e a sua órbita, eventualmente daqui a alguns milhões de anos pode até chocar com alguma das outras luas, entretanto, agora descobertas. Se isso acontecer, será até perfeitamente visível no nosso próprio planeta. E o que é interessante também é a própria descoberta destas luas, que são luas muitíssimo pequenas, são autênticos calhaus e que provavelmente formaram-se depois da formação do próprio Júpiter e se calhar à custa também da colisão com outras luas, porque elas parecem de facto os detritos, os restos da colisão de outras luas. Portanto, é uma outra maneira de nós termos também luas no nosso sistema solar. Entretanto, a imagem que já temos no ar é de uma lua mais antiga, que nós conhecemos em Júpiter, e é Io. Porquê é que nós mostramos esta lua em particular? Porque foi descoberto mais um ponto quente nesta lua, mais eventualmente um vulcão muito ativo nesta lua. Não é propriamente novidade, este é o local mais infernal do ponto de vista vulcânico no nosso sistema solar. E só para termos uma pequena ideia, para os nossos telespectadores terem uma pequena ideia, em fevereiro de 2001 foi detectado um vulcão muito ativo em Io que emitiu uma produção estimada de cerca de 78 mil gigawatts. Em comparação, só para termos um termo de comparação, em 92, na erupção do Monte Etna, na Sicília, foram apenas cerca de 12 gigawatts. Io é de facto uma lua que, devido à fricção às marés gravitacionais com Júpiter, está repleta de vulcões. E de acordo com o que pensam os astrónomos, nós neste momento conhecemos mais de 150 vulcões ativos, mas provavelmente faltam-nos ainda conhecer ainda mais cerca de outros 250 vulcões ativos presentemente em Io. Miguel, avançamos agora com o vídeo da semana e também uma nota para o eclipse total da Lua, previsto para sexta e sábado da próxima semana. É verdade, e como o eclipse da Lua é no fundo um jogo das escondidas entre a Lua, a Terra e o Sol, olha, nada melhor do que um time-lapse. O mais recente time-lapse foi
anunciado, que foi disponibilizado pela Agência Espacial Europeia e que nos mostra um trabalho feito pelo astronauta Alexander Gerst, que está neste momento na Estação Espacial Internacional, e isto é uma viagem 4K absolutamente deliciosa, que vai desde os Estados Unidos até África. E, portanto, em poucos minutos, isto foi filmado a uma velocidade 12,5 vezes mais rápida do que o normal e, portanto, com estas imagens absolutamente deliciosas, serve-vos também de introdução para explicar que nós na próxima sexta-feira, de 27 para 28 de julho, vamos ter aquele que é considerado um dos maiores eclipses totais da Lua e que vai ser perfeitamente visível no nosso planeta, porque a Lua vai nascer por volta das 9 e pouco e já vai estar na sua fase de totalidade, mas é um espetáculo celestial que vai decorrer ao longo da noite, bem para lá das 11 da noite, à medida que a Lua vai saindo da sombra da Terra. Chamar eclipse da Lua é uma maneira interessante de dizer, já que a Lua não vai propriamente desaparecer, nós vamos ver progressivamente uma Lua mais alaranjada, mais avermelhada. Isso é o efeito, apenas e tão só, mas não menos espetacular, do efeito da nossa atmosfera, que filtra no fundo a luz azul do Sol e deixa correr, deixa espalhar ao longo do espaço, ao longo da sua sombra, a luz vermelha. E, portanto, esta cor mais alaranjada avermelhada que nós vamos ver na Lua no eclipse total, se a meteorologia permitir, é de facto um espetáculo da atmosfera também do nosso planeta a estender-se ao longo do espaço. Portanto, promete ser um espetáculo celestial absolutamente extraordinário, de que provavelmente vai estar a ser analisado em tudo o que é centro de ciência viva do nosso país. Eu sei que em Matosinhos vai lá estar o meu amigo José Matos, e portanto tudo o que é centro de ciência viva, grupos de astronomia, profissionais ou amadores, muito provavelmente estarão muito atentos a este extraordinário espetáculo. Miguel, obrigada e até ao próximo domingo. Obrigado, Cristiana.